Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possuí a herança, o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitastes. E então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando vimos estrangeiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e preso e não me visitastes. E então também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou preso e não te servimos? E então lhe responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse é um texto que encontra-se no capítulo 25 do livro escrito por Mateus. Eu comecei a ler a partir do versículo 34. No embate, eu poderia aqui generalizar, já que infelizmente existe hoje uma bipolaridade tão assustadora entre os que são da direita e os da esquerda. E paradoxalmente, irônico, melhor dizendo, ironicamente, por que não dizer paradoxalmente? Nesse texto aqui, eles afirmam que os que são da esquerda e aos da esquerda dirão: tive fome, não me deste de comer, e segue-se. Mas eu aprendi pela graça e pela misericórdia de Deus que o Evangelho, isso que está nas minhas mãos, está muito acima de questões ideológicas, de ser de esquerda ou ser de direita. Eu costumo dizer que eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Eu sou de Jesus. Mas infelizmente, quanto nós não temos deparado com ideologias que são progressistas e que abraçam, e eu acho até muito importante que isso seja feito, o assistencialismo das igrejas, que ajudam os próprios. No livro de Tiago existe um texto tão profundo, na carta escrita por Tiago, que a religião certa é aquela que ajuda os órfãos, as viúvas, enfim. Mas a grande realidade é que o propósito, o fim em si mesmo jamais pode ser esse. O fim está acima de tudo, é porque por nós sermos cristãos, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E uma forma de amar ao próximo é compadecer com as suas dificuldades, não levantar essa bandeira e fazer disso o ponto imprescindível. Porque imprescindível é a salvação. Não adianta eu estender as mãos para o necessitado, dar a ele um pedaço de pão, mas não convencê-lo através do Espírito Santo, das palavras que vierem ao meu coração, para que o mesmo venha se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não adianta nós darmos o pão físico, como está escrito no capítulo 6 do livro de João. O povo começou a seguir Jesus Cristo
apenas por causa dos milagres. O próprio Jesus, no capítulo 6, deixa claro: vocês estão vindo a mim por causa dos milagres que eu operei, por causa dos pães que vocês comeram. E ele continua no seu discurso dizendo: olha, o pão que vocês comeram, ele entra pelo estômago e depois ele se esvai. E então Jesus é categórico dizendo: eu sou o pão da vida. Só sei que foi um discurso tão profundo, tão forte, que até mesmo muitos dos que seguiam Jesus Cristo resolveram abandoná-lo. E Jesus não ficou com a alma desfacelada, implorando para que ficasse. Ele foi firme e disse: e vocês? Vocês também não irão embora? Foi quando Pedro disse uma palavra, uma frase, uma palavra, deu uma resposta que muito marcou e muito marca, que foi um divisor de água, e é um divisor de água na vida de qualquer ser humano. Quando Pedro disse: para onde, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu estava assistindo, ou melhor dizendo, me lembrando, reportando ao filme O Quarto Sábio. Diferente de ideias progressistas, esse filme é antigo, deve ter sido feito na década de 60, por aí, nos anos 60. A grande realidade, eu não me lembro o nome do protagonista do filme, não sei se é Artames, algo assim. Ele vendeu todas as suas posses, tudo que tinha, com o intuito de seguir e encontrar ao Rei dos Reis, o Filho do Deus vivo. E se me lembro bem, esse filme é tão profundo porque ele foi se perdendo no caminho. Ele levava bens materiais para ofertar ao Filho do Deus vivo, ao Filho do Rei dos Reis, ou seja, ao Rei dos Reis, melhor dizendo. Só que no decorrer da trajetória, no decorrer do filme e de sua caminhada, ele foi encontrando com pessoas necessitadas. Em dado momento ele vai parar num vale de leprosos. É um filme muito marcante, marcou muito a minha vida quando eu o vi pela primeira vez. A grande realidade é que depois, já velho, cansado e abatido, ele não havia alcançado o seu anseio maior, que era ver Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então, de repente, já no fim da sua vida, ele usou sua fortuna toda no sentido de ajudar ao próximo. E quando assim ele o fez, já no fim da sua vida, eu me lembro perfeitamente, ele viu, apareceu uma silhueta de um homem que nos arremete ao que seria Jesus Cristo. E então ele, arregalando os olhos, assustado, já no fim da sua vida, sem forças, é que foi dito essa palavra que está escrita aqui no capítulo 25 do livro de Mateus. A grande realidade é que quando eu fui amadurecendo, e há pouco tempo, como eu volto a dizer, é uma polarização e houve uma eleição. É claro que por questão de empatia, meus ideais são mais conservadores. Eu torcia para que, se fosse o vice, assumisse a presidência da República, um homem com os ideais, com uma ideologia, digamos assim, uma filosofia de vida mais conservadora. Um homem que, por exemplo, como sempre foi a favor ou contra, melhor dizendo, um homem que era literalmente radicalmente contra o aborto, contra a liberação do uso das drogas e tantas outras coisas que é abraçado pelos ideais de esquerda. Mas quando ele perdeu a eleição, eu fui na igreja um tanto abatido, e a palavra do pastor da minha igreja, que é um homem muito usado por Deus, foi profundamente impactante. Ele não favoreceu, não criticou nem o que ganhou, nem o que perdeu. Simplificando, ele pegou este livro que está nas minhas mãos, porque eu havia colocado, misturado entre os livros de Edmund Burke, por exemplo, entre os livros de Churchill, Winston Churchill, ou mesmo, por que não dizer, esse livro estava na mesma prateleira de Adorno, de Horkheim, Herbert Marcuse, estava na mesma prateleira de homens tais como Anton Gramsci. E nesse dia dessa pregação eu peguei esse livro e coloquei na prateleira de cima. E a partir de então
Eu costumo dizer que eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Não que eu venha condenar, porque aquilo que eu costumo dizer que toda partícula de luz vem da parte de Deus. Toda boa dádiva é dom de Deus, é o que diz as Sagradas Escrituras. Nos conceitos da ideologia progressista eu não posso de forma alguma dirimir, eu não posso de forma alguma anular, invalidar, quando se trata de assistencialismo. Mas por si só mesmo isso é muito pouco. Não adianta você dar um pão a uma pessoa e deixar que ela vá embora sem que ela aprenda a lutar pela vida. E todo o início de um processo de uma edificação tem que haver um reconhecimento. E como estou falando de teologia, estou falando de questões que são sobrenaturais, questões que são transcendentes. Então eu volto-me a uma questão muito profunda. E já que falo sobre essas questões, é importante e imprescindível, acima de qualquer coisa, que aquele que vai receber o pão reconheça que é um pecador miserável, porque todos nós somos miseráveis pecadores. Não fomentar, valorizar, não defender uma bandeira, vitimizando uma pessoa, mas fazendo, seja ele preto, branco, homossexual, rico ou pobre, heterossexual, seja ele o ser humano que for, deve se arrepender dos seus pecados, reconhecer que sem Deus nós nada somos. E então, a partir disso, nós passarmos a ter um reconhecimento das grandezas de Deus. Reconhecer que sem Deus nós somos nada. Aquele que abandona os seus pecados tem um novo recomeço de vida em Cristo Jesus. Então ele aprende a lutar. Aquele que realmente há uma metamorfose. Quando falo sobre as questões da metafísica, quando as questões transcendentais. Isto é o Evangelho, que vai acima do assistencialismo. Infelizmente, muitos que são líderes da direita tentam viabilizar coisas que não estão aqui para puxar para o seu lado. E eu sei disso. Dependendo dessas pessoas, pegariam um revólver e sairiam por aí matando aqueles que fazem alteração, até para que Deus fulmine aquele que ganhou as eleições. Porque os ideais deles já vão mais para o progressismo, para o socialismo, os ideais de Marx e de Hegel, enfim, Friedrich Engels. Nem uma coisa nem outra, mas acima de tudo, o Evangelho de Jesus, porque nele está o arrependimento da vida. Eu sempre falo essa frase de Paulo, testificada no capítulo 3 do livro de Romanos. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos pecaram, porquanto destituídos da glória estão. E no livro de Efésios diz que nós estávamos separados, mortos em nossos delitos. Então, fazer das minhas obras o motivo de uma salvação, de uma transformação de vida, não resolve problema algum. Mas é necessário que nós venhamos a reconhecer que nós não somos nada. Efésios capítulo 2 diz que a salvação vem pela graça. É dom de Deus. Não vem de qualquer homem, não vem de nós para que nós não venhamos a nos gloriar. Porquanto, para terminar, nem esquerda, nem direita, mas acima de tudo a consciência plena e idônea das Sagradas Escrituras, que nos leva ao arrependimento. E o arrependimento nos leva ao perdão dos pecados, a recepcência que necessitamos e um coração transformado, porque Deus até então, Deus arranca o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Louvado seja o teu santo nome, meu Senhor Jesus.